hoje o Senhor quer realizar uma obra de graça na minha vida e na sua vida. O tema a qual nós iremos partilhar nesta noite é, digamos, uma profissão de fé. Quem como Deus? Quando nós dizemos esta frase, não é simplesmente uma interrogação, mas uma afirmação. Quem como Deus? Quem como Deus diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das situações difíceis a qual nós passamos na nossa vida? Hoje, nesse tempo onde nós estamos vivendo, onde a sociedade está vivendo, esse tempo da pandemia, quantas e quantas pessoas se encontram desacreditadas, sem fé, sem esperança. E nós, nessa noite, somos chamados a dizer quem como Deus, diante das situações difíceis na nossa vida. Eu queria que você aí, da sua casa, pudesse pegar a palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 seguinte. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhes: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Palavra da nossa salvação. Meus irmãos, esse evangelho, esse acontecimento aconteceu logo após, da multiplicação dos pães. E aí, Jesus despediu a multidão, saiu para um lugar para orar só, e os discípulos pegaram a barca e saíram de mar adentro. E eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E a barca começou a ser agitada, porque o vento era contrário. Assim também na nossa vida, o Senhor nos chama a pegar a barca da nossa vida e a navegar em alto mar. Assim como os discípulos, nós somos diariamente surpreendidos por tempestades, por ventos contrários. E esses ventos contrários, essas tempestades que nos assombram, são as dificuldades da nossa vida. São as tribulações, as provações, os problemas de saúde,
e tantas coisas que poderíamos enumerar agora. E assim como os discípulos, nós ficamos perturbados, assombrados diante das tempestades, porque eu fico imaginando, eu nunca estive em alto mar, né? Mas eu fico imaginando os discípulos dentro daquela barca, no meio do mar, diante de uma tempestade. Mas Jesus hoje nos chama a uma atitude de fé, mesmo diante das tempestades. A nossa vida é esta barca que a todo instante é agitada pela tempestade. Como eu disse no início, hoje nós vivemos uma tempestade a nível mundial diante dessa pandemia. Quantas e quantas pessoas se encontram desacreditadas, sem fé, sem esperança. Muitas pessoas se encontram em pânico, perderam o sentido da vida, perderam a certeza de que dias melhores virão. E aí, diante da tempestade, Jesus vem ao nosso encontro. Nós não estamos só. Jesus está conosco. Mas o problema é que, diante da tempestade, o nosso coração ele se encontra com medo, sem fé, como eu falei. E diante desse medo, nós não conseguimos reconhecer Jesus. Jesus vinha caminhando sobre as águas e os discípulos ali atormentados acharam que Jesus era um fantasma. Assim também acontece conosco. Muitas vezes nós estamos diante da tempestade da nossa vida e Jesus está ali conosco, do nosso lado, mas nós não conseguimos reconhecer. Nós achamos que Jesus é um fantasma, porque nós já não temos mais fé. Porque a fé, meus irmãos, é acreditar naquilo que não se vê. Diante dessa situação onde nós nos encontramos, é quase impossível você olhar e dizer, não, essa situação vai se resolver. Quando a gente achou que já estava saindo, aí começou a piorar mais ainda. Quando nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel, nós ficamos assombrados e perdemos a fé. A fé é que nos faz ver que Jesus está ali, apesar da pior situação, apesar das piores hipóteses. Então, quando nós não conseguimos reconhecer Jesus, é porque a nossa fé ela já não existe mais. Ontem, lá em casa, a gente assistia um filme sobre a vida de São Paulo. Era Paulo, o apóstolo de Cristo. E uma parte do filme não mostrou bem, mas relatou como os cristãos eram mortos antigamente. Os cristãos eram conduzidos a uma arena e ali eram jogados as feras, para que as feras matassem. E a forma como aqueles cristãos iam para o martírio, ontem eu até dizia para as irmãs, eu tenho vergonha de dizer que sou cristão, porque eu ainda não tenho coragem de morrer dessa forma por Jesus. Era uma confiança, um abandono tão grande em Deus, que eles iam cantando para a arena, para serem mortos por aquelas feras. Porque eles tinham um olhar além. Eles não viam somente aquela situação, aquela tempestade, as feras que vinham comer eles. Não, o olhar deles era além. Era a eternidade, era o céu. Era Jesus que esperava por eles na eternidade. E o Senhor nos chama hoje a renovar a nossa fé. E os discípulos não reconheceram Jesus. Acharam que Jesus era um fantasma. Mas aí, o Senhor hoje, nessa noite, Ele traz uma palavra de esperança, ou melhor, de consolo ao nosso coração.
Lá no versículo 27, Jesus diz, diante dos gritos de terror dos discípulos: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra de consolo que Jesus deseja semear no meu e no teu coração. Diante das tempestades, Jesus está dizendo para mim e para você: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Claro que nos apavora essa situação, porque nós não conseguimos ver dias melhores. Mas este vírus, essa pandemia, veio nos lembrar que a nossa vida, ela não é simplesmente essa vida terrena. Não é somente isso aqui, não acaba aqui. Existe um céu que nos espera. Existe uma eternidade que nos espera. A morte não é para nos dar medo, mas nos dá esperança. Por meio da morte é que nós vamos para o céu, para a eternidade. A morte não é mais o fim. A morte é um começo de uma nova vida. E Jesus vem semear isso no nosso coração nessa noite. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E Jesus não somente vem acalmar a nossa tempestade, mas Ele nos chama a passar por cima dela. Pedro toma essa atitude, diz: Senhor, se realmente és tu que está aqui conosco, manda-me ir até ti. E aí Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro começou a andar sobre as águas, começou a andar sobre aquelas ondas agitadas, sobre aquela tempestade. Jesus nos chama a não somente enfrentar a tempestade, mas passar por cima dela. Mas não sozinhos, com Ele. Ele está conosco. O problema é que a nossa fé é muito pouca, assim como a de Pedro. Pedro começou a afundar. E aí ele se desesperou: Senhor, salva-me, eu estou afundando. Mas por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro tirou o olhar de Jesus. Quando eu e você tiramos o olhar de Jesus, nós vamos começar a afundar nas tempestades da vida. Quando nós fixarmos o nosso olhar somente no problema, somente na doença, somente na dificuldade, nós vamos afundar. Porque nós tiramos o olhar daquele que é o sentido de tudo das nossas vidas. Daquele do único que pode nos salvar, que é Jesus. O Senhor nos chama hoje, irmãos. Talvez você esteja distante do Senhor. Talvez você se encontre no meio da tempestade, achando que está sozinho, porque você tirou o olhar de Jesus, porque você não consegue mais nem reconhecer Jesus. Jesus para você é um fantasma, não é mais o Senhor. Hoje Jesus te chama a voltar o seu olhar para Ele, a reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Quem é como Deus? Quem como Deus? Qual tempestade, qual tribulação é maior do que Deus? Nenhuma. O Senhor é o autor da nossa vida. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, como vai dizer a palavra. Ele é o alfa, o ômega. De Deus nós viemos, para Ele nós voltaremos. Que situação está acima de Deus, meus irmãos? Nenhuma. Mas é preciso que nós confiemos. É preciso que nós acreditamos nele. É preciso que nós fixamos o nosso olhar nele.
não em nós mesmos, não nos nossos medos, não nas nossas limitações, mas nele. Ele é a nossa força.